Sabe, geralmente quando a galera pensa em entrar para a faculdade de Direito, rola sempre aquela expectativa coletiva, né? Ah, sim. Aquela ideia de que o curso vai ser só sobre regras precisas e lógicas matemáticas. Exatamente. Como se fosse tipo uma engenharia estrutural. Alguém comete um crime, a lei aponta lá o artigo certinho. Uhum. E aí o juiz só bate o martelo como quem aperta um parafuso e pronto, problema resolvido. Pois é, mas a verdade é que ao abrir os livros logo nas primeiras semanas de aula, a paisagem jurídica se revela muito mais turva. Longe de ser uma máquina de certezas absolutas, né? Nem me fale. E é por isso que o nosso mergulho de hoje é tão especial. Desenhamos essa análise justamente para desmistificar os fundamentos do direito para quem está dando os primeiros passos acadêmicos nessa área. Nossa missão aqui é olhar para a estrutura do pensamento jurídico, sair daquela decoreba. E para fazer isso, a gente tem em mãos um material fascinante. Temos trechos da obra clássica Filosofia do Direito, de Miguel Reale. Que é praticamente a Bíblia de todo calouro no Brasil, diga-se de passagem. Com certeza. Mas nós cruzamos esses textos densos do Reale com algo bem prático. Cadernos reais, anotações de aula e mapas mentais incríveis de um estudante real do primeiro semestre. O que traz uma dinâmica muito legal para a nossa conversa. Tem rascunhos sobre Kant, sobre a Grécia Antiga, tudo misturado com debates práticos. Então, antes da gente sequer pensar em abrir um vade-mecum para procurar uma lei, a gente precisa entender como formulamos o conhecimento em si. É o ponto de partida ideal, porque o estudo do direito não pode ser só uma absorção passiva, sabe? O verdadeiro jurista tem que aprender a questionar a realidade. E nas anotações sobre o texto do Reale, tem uma distinção muito clara entre o que ele chama de conhecimento vulgar e o conhecimento científico ou filosófico. Exato. E vale lembrar que vulgar aqui não tem nenhum sentido pejorativo. Não é um xingamento, né? É só a nossa forma cotidiana de lidar com o mundo. Sim, é o conhecimento empírico do senso comum. Ele é vital porque guia a grande maioria das nossas decisões diárias. Tipo, se o céu tá escuro e o vento esfriou, vai chover. A pessoa pega o guarda-chuva. Perfeito. Ninguém precisa de um diploma em meteorologia para tomar essa decisão. Mas o direito, por lidar com a liberdade, com o patrimônio das pessoas... Ele não pode operar na base do palpite, certo? Certo. Ele exige segurança, clareza e um rigor metodológico forte. É aí que o conhecimento científico e filosófico entra. E isso nos leva a um dos mapas mentais mais interessantes do material desse estudante. Tem um esquema enorme dividindo o pensamento jurídico em 2 blocos. Os famosos nomes peculiares. Pois é, zetética e dogmática. Olha, de fora, parece um vocabulário quase alienígena para quem está no primeiro semestre. Nossa, assusta muito no começo. Mas o estudante anotou as raízes dessas palavras, o que clareia tudo. Zetética vem do grego zeiten. Que significa buscar e investigar, né? Isso. Já a dogmática vem de dogma, que significa uma crença firme, uma decisão já estabelecida. Bom, vamos destrinchar isso com calma. A zetética, então, foca no problema. Uhum. No campo zetético, as perguntas principais são o que é isso e por que isso funciona assim. É o terreno livre da filosofia do direito. Onde nenhuma regra é inquestionável. Exatamente. Por outro lado, a dogmática foca na solução e na norma. A pergunta passa a ser como resolver este caso concreto. Então, o direito penal, por exemplo, opera nesse espaço dogmático, onde o profissional parte de uma premissa que já está lá na lei. Sim, mas deixe-me tentar visualizar isso com uma imagem para quem nos ouve, porque as duas coisas se complementam. Manda ver. Se a gente estivesse construindo um prédio, a zetética seria o arquiteto e urbanista debatendo se o terreno é seguro, se o impacto ambiental é aceitável. Ah, entendi. Eles estão no mundo do porquê. Exato. A dogmática seria um mestre de obras e um engenheiro civil. Uma vez aprovada a planta, eles precisam seguir aquilo rigidamente para levantar a parede e garantir que o teto não caia. Eles estão no mundo do como. A analogia é muito boa. E o interessante das notas do aluno é que mostram como uma alimenta a outra, tipo engrenagens. Com certeza. A investigação filosófica da zetética questiona se uma lei atual ainda faz sentido para a sociedade. Se fizer sentido mudar, o Congresso altera a lei. E aí essa nova regra vira um novo dogma,
E a dogmática assume de novo para aplicar isso nos tribunais. Mas, peraí, olhando para a prática, Pode falar. o juiz, num tribunal de verdade, diante de um caso super complexo, ele é só o pedreiro ali, o mestre de obras que segue a planta sem questionar? Ou ele precisa colocar o capacete de arquiteto às vezes? Olha, na teoria mais rígida, desenhada lá no século XVIII, o juiz deveria ser apenas a boca da lei, uma máquina de aplicar dogmas. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Nem um pouco. E as anotações do Reale deixam isso claro. Quando a lei é aplicada a um caso humano, cheio de nuances que o legislador nem sonhou em prever, O juiz esbarra em questões etéticas. sim, ele precisa interpretar os princípios que deram origem àquela regra para conseguir aplicá-la com um mínimo de justiça. Um sistema puramente dogmático vira pedra. O direito precisa do oxigênio da zetética. Faz todo sentido. E já que estamos falando sobre de onde vêm as regras, as fontes dão um salto temporal muito legal para a Grécia Antiga. A diferença clássica entre physis e nomos. Ah, essa é uma das viradas de chave mais importantes para a mente de um estudante. Os gregos perceberam que a gente habita duas realidades simultâneas. A physis seria a natureza, certo? Isso. São as coisas que simplesmente são, independente da nossa vontade. O movimento dos planetas, as marés. O envelhecimento celular. Perfeito. E o nomos abrange a sociedade, as convenções e as regras criadas por nós. E usamos a razão, o logos, para entender esses dois mundos. Tem uma comparação no texto do Reale que eu achei genial. Ele pede para a gente pensar na lei da gravidade, que é da physis. A regra de ouro da ciência é a previsibilidade. Uhum. Se um cientista solta uma maçã e, por um acaso bizarro, ela flutua em direção ao teto, a lei da gravidade é refutada na mesma hora. Ela deixa de ser uma lei científica, exato. Mas no mundo do nomos, com as leis humanas, a coisa muda de figura. Regras como não matarás são violadas todos os dias, infelizmente. E a existência do assassinato não destrói a regra contra o homicídio. Muito pelo contrário. O Reale resgata o filósofo Antônio Rosmini para explicar esse paradoxo. O Rosmini diz que o direito brilha com esplendor invulgar exatamente onde ele é violado. Aqui é onde fica realmente interessante. Quer dizer, então, que a quebra da regra é o que prova a força dela? A lógica é bem por aí. Pense no mecanismo. O crime de furto não invalida o Código Penal da mesma forma que a maçã flutuante invalidaria a física. O crime aciona o Código Penal. Caramba! Sem o infrator, o aparato jurídico ficaria meio que adormecido na sociedade. Exato. É o ato de violar a regra que provoca o Estado a se mover para proteger aquele valor, o patrimônio, a vida. Enquanto as leis da natureza descrevem o que é, as leis jurídicas ditam o que deve ser. E prescrever o que deve ser pressupõe que o ser humano tem um livre-arbítrio, né? Se a gente fosse um bando de robôs programados, o direito não ia servir para nada. Nem existiria. O direito depende dessa liberdade aterrorizante que nós temos de tomar a decisão errada. Mas isso abre um baita buraco na estrutura. Se a gente tem essa liberdade toda para quebrar o nomos, como a sociedade garante que as pessoas vão seguir as regras? Aí a gente chega numa divisão histórica fundamental. E, olhando aqui para as anotações do estudante, tem um mapa mental só para Immanuel Kant. O divisor de águas entre a nossa moral interna e o direito externo. Kant é peso pesado nas aulas de calouro. Sim, e com razão. Historicamente, rolava muita confusão entre dogmas religiosos, moralidade privada e lei do Estado. O Kant quis um corte para proteger a liberdade de consciência. Ele disse que a moral cuida da nossa intenção, do nosso furo íntimo, baseado no que ele chama de autonomia. Isso, a regra moral pertence à própria pessoa. Por exemplo, se alguém vê uma carteira caindo do bolso de outro na rua e devolve, a pessoa faz isso porque internamente acha que é o certo. É autônomo. Perfeito. A adesão é voluntária. Já o direito regula a conduta externa e funciona sob a heteronomia. Hétero significa outro e nomos é regra. Uma regra que vem de fora. Para sua concordância íntima, ele exige conformidade. E o caderno do aluno tem um exemplo clássico disso. Imposto. Ninguém acorda de manhã sentindo uma vontade amorosa e intrínseca de pagar o imposto de renda, né? Nossa, definitivamente não. A gente paga porque a regra vem de fora para dentro.
E tem outro elemento central aí que o aluno grifou bastante. A coerção, o uso da força. Sim, se a pessoa não pagar o imposto, o Estado não vai tentar convencê-la com chá e filosofia. Ele vai bloquear a conta, aplicar multa ou usar a polícia. A coercibilidade é meio que o escudo do direito. Impede o colapso quando a autonomia moral falha. Mas, analisando as anotações do estudante, tem um desafio prático de sala de aula que me deixou pensativo. Qual? Se o que define o direito é o uso da força do Estado, como a gente classifica o direito internacional público? Ah, essa é uma das grandes aporias do curso. Pois é, porque, pensa bem, não existe uma polícia global intergaláctica para prender um país inteiro que invade o outro. Sem essa força policial, o direito internacional é só uma moralidade global bem intencionada. Se a gente usar uma lente estritamente kantiana, ali do século XVIII, pareceria que sim. Mas a teoria evoluiu. A coerção não precisa ser só uma viatura na porta. Toma outras formas, então. Sim, de forma sistêmica, embargos econômicos pesados, bloqueio de ativos no exterior, isolamento diplomático. A força ganhou uma nova roupagem. O principal para o aluno de primeiro semestre é ver que essa fronteira é elástica. E essa fronteira nos empurra para outro dilema gigante. Se o direito é essa regra externa imposta pela força, a força pela força vira ditadura? Qualquer tirano com um exército dita as regras? E instintivamente a gente sabe que isso não é direito, é só violência institucionalizada. O uso da força precisa de um propósito para ser legítimo. E chegamos no conceito de justiça. Nas fontes, tem a tipologia do Aristóteles, justiça corretiva e justiça distributiva. Vamos começar pela corretiva? A justiça corretiva lida com transações, sejam voluntárias como contratos ou involuntárias como crimes. O foco é matemático, restaurar o equilíbrio exato. Olho por olho no sentido patrimonial. Bateu no meu carro e deu 10 mil de prejuízo. Tem que pagar 10 mil. Exato, equiparação exata entre indivíduos que são tratados ali como estritamente iguais perante a lei. Mas a sociedade não é uma planilha de Excel. E é por isso que vem a justiça distributiva. O foco muda da matemática para a proporcionalidade. Isso mesmo. Como o Estado distribui bens, cargos ou oportunidades. O critério passa a ser o mérito ou a necessidade. Então, tratar todo mundo com uma igualdade matemática cega pode, na real, gerar muita injustiça se as pessoas saem de lugares muito diferentes. Com certeza. O material do estudante traz um debate prático sobre o sistema de cotas raciais no Brasil. E encaixa perfeitamente aqui. A ideia das cotas não é justiça corretiva, é distributiva. É a conexão perfeita. O sistema de cotas é um exemplo vibrante disso. Mostra a tensão entre a igualdade formal, que acha que a lei tem que ser daltônica e matemática para todos, E a igualdade material da nossa Constituição de 88, que reconhece que ser neutro numa sociedade desigual só perpetua os privilégios, né? Exato. Adotar critérios de compensação histórica nas universidades é o Estado buscando a equidade verdadeira. É a zetética pura, forçando a criação de novos dogmas. Muito bom. E as anotações trazem uma metáfora interessante para a política e para o direito nessa brincadeira toda. A política seria a vontade, a energia bruta da sociedade, e o direito seria a forma, a tubulação. Sem a tubulação do direito, a energia da política explode o sistema e vira tirania. O direito canaliza e limita o poder do governante. O que levanta uma tensão final sensacional no caderno. Se o direito é essa forma rígida para evitar o arbítrio, o Reale cita o famoso nullum crimen sine lege. Não há crime sem lei na anterior. A base da segurança jurídica penal. Mas e se um juiz, pegando um caso de extrema vulnerabilidade social, resolve ignorar a letra fria da lei penal usando a tal da equidade para favorecer o réu? Ele está fazendo a verdadeira justiça distributiva ou está destruindo a segurança do direito e virando um pequeno ditador de toga? Olha, esse é o teste de fogo para a maturidade jurídica. O princípio da legalidade estrita surgiu justamente para arrancar dos reis o poder de decidir o que era crime baseados no próprio humor. Então, ignorar a lei mesmo para ser bondoso num caso triste abre uma caixa de Pandora. Abre,
Porque se o juiz pode afastar a regra hoje para ser piedoso, o que impede ele de afastar a regra amanhã para ser cruel e punitivo contra um inimigo? A certeza do direito evapora na hora. Mas também há quem argumente que aplicar a lei cegamente sem ver a dignidade humana gera atrocidades burocráticas. O importante para quem está entrando no direito é entender que a profissão vive nessa corda bamba diariamente. É equilibrar a segurança jurídica e a busca pela justiça. Bom, recapitulando a nossa jornada, dá para ver por que os primeiros semestres dão tanta vertigem nos alunos. É muita quebra de paradigma de uma vez só. Pois é, começamos com a zetética investigando e a dogmática aplicando. Fomos para os gregos com a physis cega e o nomos humano. Vimos o Kant separando a moral interna do direito coercitivo. E fechamos com o Aristóteles e os limites dessa coerção na busca pela justiça. Toda essa arquitetura sustenta nossa civilização. Incrível! E para manter esse espírito zetético aceso, o expert separou uma citação final do texto do Reale, uma lembrança do filósofo Blaise Pascal, lá do século XVII. O que ele observou que aterrorizou tantos juristas? Bom, o Pascal era um gênio da matemática, onde as verdades são universais. 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar do universo. Mas quando ele olhava para o direito, batia um ceticismo sombrio. Por quê? Ele ficava aterrorizado com a constatação de que uma verdade moral e jurídica podia ser destruída por apenas 2 graus de latitude. Como assim? Uma mudança no mapa mudaria a justiça. Sim, ele notou que o que era considerado um crime hediondo de um lado de uma cadeia de montanhas, como os Pirineus, muitas vezes era perfeitamente legal do outro lado da fronteira. A geografia, e não a moral universal, ditava as regras. Nossa, isso abala totalmente a crença romântica de que a justiça é inerente e cósmica. E é um pensamento provocativo sensacional para a gente encerrar por aqui. Deixa todo mundo pensando, né? Com certeza. Fica essa pulga atrás da orelha para quem nos acompanha. Depois de todo esse esforço para debater Kant, estruturar o Estado e buscar a equidade, será que a justiça universal realmente existe? Ou será que o direito que defendemos nos tribunais é só um acidente geográfico muito elaborado? Fica a reflexão para os futuros juristas. Até o nosso próximo mergulho profundo.